E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O pânico que veio de outra vida. Os nomes no relato já estão trocados, inclusive o meu, e podem ser ditos sem problemas. Beleza, então tá bom. Olá, Ana, Matheus, Penélope, Vitório. Me chamo Jadson e tenho 24 anos. O relato que venho apresentar talvez não seja amedrontador, como costumeiramente vemos, mas é sem dúvidas sobrenatural. Considero uma evidência para os céticos de plantão de que perdoar e cuidar da espiritualidade é absolutamente necessário. Conto a vocês, pois estou todos os dias acompanhando os relatos ao vivo e amo os relatos gravados. Acompanho também as notícias do Matheus e os admiro muito pela seriedade e qualidade do material que vocês produzem. Sei que levarão minha história a sério. Pois bem, nunca fui uma pessoa de muitos amigos e mesmo hoje, trabalhando com o departamento pessoal, mexo com rotinas de contratação e demissão de funcionários principalmente, e tendo que lidar com pessoas diariamente, sou alguém difícil de socializar. Sou tímido, retraído, sobretudo longe do meu trabalho. Hoje sei que eu não era assim, mas acabei me tornando ao longo de uma infância e juventude onde eu sempre sentia que não me encaixava em lugar nenhum. Sempre fui diferente e sempre me senti rejeitado por todos à minha volta. Fato importante que vocês compreenderão à frente. O único amigo que tive e tenho se chama Armando. Nos conhecemos através do falecido Orkut quando tínhamos eu 16 anos e ele 15. Nossa amizade cresceu muito ao longo dos anos. Éramos desajeitados e desajustados. Talvez por isso sempre nos identificamos um com o outro. Na época que nos conhecemos, Armando inclusive queria namorar comigo, mas algo sempre me tornou reticente. Sim, apesar de sermos esclarecidamente homossexuais e apesar de ele ser bonito até, mais do que eu diria, nunca consegui vê-lo de outra forma além dessa, um grande amigo. E foi isso que nos tornamos ao longo de anos. Amigos a ponto até de ele saber a senha do meu cartão de débito e dormirmos na mesma cama sem nada acontecer. Em 2013, a mãe de Armando, Dona Marta, faleceu e isso nos aproximou ainda mais. Eu sentia muito por ele e cada vez mais grudávamos um no outro. Ana, eu o via com o mesmo carinho que eu vejo meu irmão, personagem que entrará mais tarde nessa história. E algo me instigava a cuidar dele, cada vez mais. Em 2016, já adultos, havíamos passado por muitas coisas juntos e tivemos provas recíprocas durante todos esses anos de que nossa amizade era pura, sincera e verdadeira. Nessa época, ele morava no Rio de Janeiro, onde fazia faculdade, e eu em São Paulo, quando uma depressão forte o atacou e ele voltou para São Paulo. Aqui ele ficou morando com alguns familiares e mais do que nunca eu abri as portas da minha casa para ele. Minha mãe, a quem chamarei de Leonina, por ser o estereótipo absoluto do signo de Leão, sempre foi brava, controladora e ciumenta, sobretudo comigo. Ela nunca engoliu o fato de eu ser gay, mas aos poucos, com o decorrer dos anos, passou a me aceitar, dentro de suas possibilidades. O mesmo digo de meu pai, e ambos passaram a gostar muito do Armando. Nem sequer se importavam com o fato dele dormir na mesma cama que eu, ter as mesmas manias afeminadas que eu. Meu irmão, várias vezes, chegou a dizer que, se pudesse, Armando seria seu irmão de verdade também. Pois bem, Armando começou a frequentar nossa casa. Tinha liberdade para ir e vir a hora que quisesse. Cópia da chave, toalhas separadas, cobertores e travesseiros separados. Tinha intimidade para abrir o armário e a geladeira quando quisesse, e mesmo assim, seu jeito era ainda tímido e retraído. Em nada parecia ter mudado do adolescente que conheci. Enquanto eu já era adulto, já trabalhava e estava me formando.
Tudo isso só intensificava o amor e o carinho que eu queria dar a ele. O via muitas vezes como um bichinho assustado e fazia o possível para ajudá-lo a crescer. Eu cuidava, eu aconselhava dentro das minhas possibilidades. Tenho apenas 1 ano a mais que ele, mas sentia muito mais experiência. E ficava cada vez mais orgulhoso vendo que ele podia e conseguia vencer a depressão. Ao longo dos meses, ele foi ficando bem e eu me sentia realmente orgulhoso. Arrumei um emprego para ele em um departamento da empresa que ainda trabalho e ficamos cada vez mais próximos. Todos diziam que éramos namorados e no fundo eu debochava disso. Era quase como se 2 gays não pudessem ser só amigos, né? Eu e Armando, nos bastidores, ríamos dessas coisas e nunca deixamos de estar sempre grudados. Com o tempo, ele voltou a estudar e começou a se relacionar com alguns rapazes e sempre me pedia conselhos amorosos sobre como proceder e eu dizia, este sim, esse não. Acho que pode dar certo. Acho que talvez vocês não combinem. E todas essas bobagens. Acontece que eu sou meio esotérico, apesar de muito agnóstico. E sempre acabávamos fazendo o mapa astral de cada um deles e julgávamos muito com base na sinastria entre mapa de um e mapa de outro. Quando tudo parecia confuso demais, apelávamos para o tarô. Foi então que tudo começou. No fim de 2017, Armando me pediu para ver o mapa de um rapaz, a quem aqui chamarei de Afonso. O rapaz era descrente dessas coisas, mas não se importou com a excentricidade da coisa. Vi alguns posicionamentos que indicavam um posicionamento sexualmente promíscuo, e isso me deixou com um pé atrás por Armando. Imediatamente sentia-me na necessidade de dizer, esse rapaz não é para você. Mas procurei fazê-lo de maneira mais delicada, Mas procurei fazê-lo da maneira mais delicada possível. Joguei o tarô, em segredo, para Armando e Afonso e vi algo que me assustou. Se continuasse com Afonso, Armando provavelmente retornaria ao estágio de depressão e sofreria muito, pois ele mexeria com as estruturas da vida dele. Isso me deixava angustiado. Tentava alertá-lo de forma sutis, mas Armando estava obcecado e disse que eu deveria conhecê-lo. Ele afirmava que Afonso era totalmente diferente do que parecia. Marcamos em uma livraria. E Afonso, posso dizer, foi, em vida, a pessoa que até hoje mais me maltratou. Me olhava com desdém, de cima a baixo. Falava e agia de um jeito blasé e snob. Quase como se, enciumado, quisesse dizer, Armando é meu, você perdeu. Mesmo que eu nunca tivesse vontade de ganhar nada. Eu tentei ser educado. Tentei ser agradável, mas teve um momento que não deu. Ana, não deu. Teve uma hora, estávamos os 3 tomando um sorvete numa sorveteria próxima, em que o celular de Armando tocou e ele saiu para atender. Ficamos somente Afonso e eu, me olhando como uma criança birrenta. Ficamos somente Afonso me olhando como uma criança birrenta e eu. Fui claro. Você não vai... eu fui claro e disse, você não vai ter sogra. Afinal, a mãe de Armando morrera anos antes. Mas terá eu. Armando é quase meu filho. Não o faça sofrer. A antipatia era recíproca. Eu poderia listar todas as pequenas oportunidades de ser desagradável que Afonso não deixou passar batido. Mas alguém tão insignificante não merece isso. Quando Armando voltou, pedi para irmos embora. E na volta, no metrô, comentei do quanto eu achei desagradável. E diferente do que eu pensava, ou mesmo diferente do que acontecera outras vezes, Armando me repreendeu. Foi quando eu notei que há dias vinha morrendo aquele sujeito tímido e retraído. Entre outros desaforos, Armando disse que eu não deveria agir de forma tão próxima a ele, e que isso poderia arruinar as chances dele com Afonso. Fiquei sem entender. Afinal, Ana,
Eu saí de casa, agi com educação e tentei puxar assunto, fui cordial. Afinal, era namorado do meu amigo, não meu. E quando eu vi que realmente aquilo era um circo, armado para me constranger, avisei para Afonso que não fizesse Armando sofrer e no final acabei sendo maltratado pelos dois. Sendo que Armando agiu de forma que considero injusta e ingrata depois de tudo que eu fiz por ele. Pela primeira vez, discutimos feio. Joguei tudo isso na cara dele e ele pouco se importou. Pegou o metrô e voltou para casa dele enquanto eu ia para minha, sofrendo e com sangue nos olhos. Ficamos sem nos falar alguns dias e eu tive a minha primeira crise de pânico e ansiedade. Me faltava o ar, desespero, angústia. Eu estava sofrendo pelo rompimento, então engoli o orgulho e pedi desculpas para Armando, mesmo não estando errado. Voltamos a nos falar, mas não era mais como antes. Ele pouco me dava atenção. Era comum nos falarmos por 2 ou 3 horas no celular. Hoje ele só queria que eu mandasse um áudio de WhatsApp e estava de bom tamanho. Eu pensava no quanto ele estava sendo ingrato depois de tudo que fiz por ele e isso me fazia sofrer. Eu sofria muito e tinha crises de pânico constantes que chegavam a afetar a minha vida normal, que ia de mal a pior. Eu estava tomando fortes medicamentos antidepressivos e até antipsicóticos, sem minha mãe saber, e nem assim as crises constantes de pânico paravam. Apareciam de repente e a qualquer momento. Fui diagnosticado com síndrome do pânico, mas tinha medo de estar com esquizofrenia ou algo pior. Meu psiquiatra cada vez mais aumentava a dosagem dos remédios e nada. Eu estava definhando e sofria cada vez mais. A cada convite para sair que Armando negava... Eu estava definhando e sofria cada vez mais a cada convite para sair que Armando negava. Se eu o chamasse para ir ao shopping na tarde seguinte e Afonso descobrisse, logo ele diria que estava com saudades e Armando, todo bobo, me deixava esperando e iria vê-lo. Um dia, em uma tarde de domingo, fui a uma biblioteca tentar me distrair e estudar para uma prova. As horas se passaram e eu saí de lá no final do dia, no mesmo horário que Armando sai do trabalho. Mandei uma mensagem e ele disse que aceitaria me ver sim. Encontramo-nos no metrô. Para minha surpresa, Armando chegou até mim, passando mal, com uma fortíssima enxaqueca. Imediatamente meu espírito protetor voltou. Corri com ele para o hospital. Fiz escândalo para atenderem ele na emergência, mesmo que o caso não fosse tão grave, e fiquei verdadeiramente aflito. Todo o tempo, sem conseguir falar direito, Armando perguntava se Afonso tinha entrado em contato. Me enraivei e mandei uma mensagem para Afonso dizendo que o Armando estava bem e logo entraria em contato. Ele só disse ok. Só fiquei tranquilo quando coloquei Armando no carro e o levei para minha casa. Dei comida, banho e ele dormiu. Quando se falaram à noite, a única preocupação de Afonso parecia ser: por que você passou meu número para ele? Tudo parecia que estava, enfim, bem. Isso ocorreu na noite de domingo. Na segunda de manhã, Armando já tinha ido trabalhar e voltado para casa. Na terça-feira, ao chegar em casa, depois da academia, tive uma forte crise de pânico. Minha mãe nunca tinha presenciado pessoalmente minhas crises e nem meu irmão. Ficaram assustados, sem entender bem como agir, enquanto minha mãe me socorria desesperada. Meu irmão ligava para o Armando, querendo saber se tinha algo que poderia fazer. Armando fez pouco caso, simplesmente acalmou meu irmão, dizendo que eu ficaria bem em alguns minutos. E com raiva, meu irmão desligou o telefone. Foram muitas emoções que, a seguir, serão esclarecidas. Me recuperei da crise, fui trabalhar e viver no dia seguinte. Ainda sofrendo, ainda triste, ainda angustiado. Armando sequer perguntou se eu estava bem. Deixei pra lá. No sábado da mesma semana, indo pra academia com meu irmão, desabafei. Disse que precisava me afastar de Armando e ele confirmou. Disse que Armando parecia falso enquanto eu fazia...
Armando parecia falso enquanto eu fazia por ele o que nossa mãe fazia por nós. Era triste, mas eu sobreviveria. O sobrenatural então aconteceu quando minhas crises de pânico, tristeza e depressão se intensificaram. Eu já estava no ápice de todos os remédios para depressão e calmantes possíveis, e a terapia parecia ser só um falatório. Cheguei até a desenvolver dores terríveis que mais tarde descobri serem fibromialgia. Procurei religiões, mandingas, simpatias e nada melhorava meu humor e saúde. Em buscas pela internet, li sobre hipnoterapia. Olha só, alguém falando isso aqui. Li sobre hipnoterapia, a terapia com hipnose. Resolvi tentar. Marquei um pacote de sessões com uma clínica referenciada, ainda descrente. Cheguei lá, desolado e com muito medo de tudo, contei das coisas que me afligiam e com a terapeuta mencionei sobre jogar tarô, ler mapas astrais e acreditar em vidas passadas. Isso foi decisivo para o meu tratamento. Em uma sessão, a terapeuta me induziu pelos meus anos de vida anteriores e cada vez mais intrigada chegou à fronteira entre minha vida atual e minha vida anterior. Ana, quando dei por mim, eu era uma velha. Uma senhora idosa e bem frágil. Estava em um lugar com neve e muito frio. Numa cama dura e desconfortável. Ao meu lado, cuidava de mim um rapaz de 30 e poucos anos. Imediatamente o reconheci. Meu irmão dessa vida. Ele cuidava de mim como um filho que cuida de uma mãe. Eu era mãe dele naquela vida. Dentro do corpo daquela mulher, eu sentia uma dor imensa, não física, mas emocional, e eu sofria. Sofria de tristeza. A terapeuta perguntou por que eu sofria, e imediatamente as respostas saíram da minha boca, descontroladamente. Porque ela tem vergonha de mim, ela não me ama. Ela quem? Perguntou a terapeuta. A minha filha. Quando eu disse isso, o choro veio descontrolado. O meu amigo Armando nessa vida, na minha outra vida, tinha sido a minha filha, e tudo foi ficando claro. Eu cuidava dele e sentia amor, mas não era amor romântico, nem mesmo o amor que eu tinha pelos meus outros contatos próximos. Eu ainda o amava como uma mãe, como aquela mãe amava sua filha. Era por isso que outras vezes meu irmão, que na vida anterior foi meu filho, dizia que queria que Armando fosse seu irmão. Ele havia se voltado contra a irmã, Armando, na vida anterior para cuidar de sua mãe, eu. Era por isso que, naquela grande crise de pânico que tive dentro de casa, meu irmão ligou para o Armando. No fundo, algo em sua alma dizia-lhe que eu, sua mãe, em outra vida, só precisava do amor e do carinho da filha pródiga. Ao longo da sessão, fomos descobrindo coisas mais interessantes. Minha filha, naquela vida, era uma mulher egoísta que casou-se com um rapaz que a influenciava. Esse rapaz tinha grande poder aquisitivo e eu tinha um passado negro. Não ficou claro se eu era uma prostituta ou uma bruxa, mas eu não era socialmente bem vista por quem estivesse à minha volta. Por isso, nessa vida, sempre me senti rejeitado, mesmo que não fosse. Acabei internalizando a rejeição da vida anterior e isso dificultou nessa vida. Dificultou nessa vida que eu conseguisse amigos ou mesmo lidar bem com os meus parentes e primos, por exemplo. Como se não bastasse, meu genro na vida anterior, o marido manipulador de minha filha, era Afonso. E naquele momento, naquela vida, eu morria de depressão e tristeza com um forte aperto no coração. Coisas que a medicina da época não era capaz de auxiliar. Tudo porque eu não conseguia lidar com a rejeição da minha filha. E agora tudo se repetia. Eu estava sofrendo com pânico, depressão e ansiedade, por não conseguir lidar com a rejeição da alma ingrata que outrora saíra de meu ventre. Isso bastou para que, num plano espiritual, eu entendesse a importância de perdoar. Realizei alguns exercícios que não detalharei, por serem muito particulares.
que estimularam o perdão entre mãe e filha da vida passada. E quando acordei do transe, chorei. Chorei muito, soluçava. Era muita emoção e eu pensava que não conseguia administrar tudo aquilo naquele momento. Mas então, as horas foram passando e eu me acalmei e me senti tão bem. Não sentia mais aquela necessidade de rever o Armando ou voltar a falar com ele, mas não sentia raiva. Eu me sentia liberto. Eu havia aprendido que precisava me desvencilhar deste círculo vicioso que era correr atrás do amor daquela alma. Hoje sei que ela ainda tem muito que aprender e evoluir. E como uma boa mãe, ou melhor, amigo, deixarei partir. E aqui em casa, Armando, ou minha filha ingrata, saberá que sempre encontrará refúgio. Uma mãe nunca fecha as portas para um filho, e a alma de uma mãe, quando assim aprende a amar, jamais desaprende. É isso, Ana. Desculpe o relato imenso, mas eu precisava contar tudo ou muitas coisas não fariam sentido ao final. Hoje, mais do que nunca, acredito que reencarnação existe. Somos almas que andamos em busca de aprendizado e correr em círculos não faz ninguém andar para frente. Para quem sofre com problemas similares, fica meu recado. Ouçam sua intuição e os recados que estão sempre nas entrelinhas. Toda essa história estava clara e, por sorte, tive como recorrer à hipnose para desvendar e compreender o que estava acontecendo. Ouçam o que o espírito de vocês tem a dizer e não esqueçam nunca de que a salvação é individual, assim como o aprendizado. Hoje estou bem. As dosagens de remédios foram diminuídas e eu me sinto muito leve. Vez ou outra converso um "Oi, tudo bem?" com o Armando. E isso para mim basta. Pouco sei de sua vida nesse momento, mas sei o suficiente de nós dois para entender que querer saber mais seria sufocar a mim e me maltratar, de uma forma que não mereço sofrer. Obrigado por ler este relato e um beijo a toda a sua família e a todos os assombrados. O trabalho de vocês é incrível. Muito obrigada! Não, eu acho que todo mundo deve... Peraí, deixa eu dar uma sentadinha em cima da minha perna. Todo mundo deve estar, né, não num círculo, mas num lance de aprendizado de outras vidas. Né? Aqui mesmo, o que eu acabei de ler nesse livro aqui, ó. Que tá no sorteio, Lembranças de Outras Vidas. Olha lá, ó. O Dr. Michael Newton, considerado pioneiro na revelação dos mistérios de regressão espiritual, apresenta casos de pacientes que, ao ingressarem num grupo conduzido por hipnoterapeutas de terapia de vida entre vidas, encontraram respostas relativas a velhas questões. Quem sou eu? De onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou? Encontrar essas respostas nas lembranças de outras vidas promove uma experiência de transformação pessoal, facilita a integração da mente ao espírito e mostra que mudanças positivas ocorrem se, de fato, o propósito da alma for seguido. Então, olha lá. Cadê? Olha ele aqui. O Michael. Então aqui são casos. Que legal. Não vou sortear agora, eu vou ler. Sinos de Natal. É o caso de Nancy Hajek, Nashville, Tennessee. Analista de estudos de casos de comunidade. Este caso mostra que as pessoas podem desempenhar papéis semelhantes tanto em nossa vida atual quanto em nossas vidas passadas, e que os relacionamentos atuais podem ser coloridos pela natureza dessas ligações. Revela também uma correlação direta entre os sintomas físicos que se manifestam na vida atual e as circunstâncias de morte na vida anterior, carregadas de sentimentos de culpa e impotência. A mulher lá, ele em outra vida estava morrendo, estava ali de depressão, né? E ele estava tendo isso aqui também. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico.
por conta da mesma coisa, da mesma alma. Perdoar e seguir em frente, não é? Cada um, se a filha dela em outra vida seria o amigo dele, não aprendeu, é tipo, o problema é dele, entendeu? Ele ajudou, ele tentou, tá tentando ajudar aquela alma, mas cada um é responsável por si, né? Se tem alguns que estão aqui que estão aprendendo a amar, a perdoar, a evoluir. Outros não estão aprendendo. Voltaram essa vida ainda não aprenderam. Vai ter que voltar outra para tentar aprender. Aí não se sabe se vai aprender ou não vai aprender. Sei lá. Mas quantos de nós às vezes estamos, né, metidos assim com coisas de outras vidas e não sabemos? Muito legal o relato. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.